Pessoal, começando mais um bloco sobre o Estatuto dos Servidores do TJ Paraná. Chegou a hora, então, de nós trabalharmos sobre o quê? Sobre o estágio probatório e sobre a estabilidade. Olha a nossa linha de raciocínio. Falamos do concurso. No bloco anterior falamos da nomeação, da posse, do exercício. Agora nós vamos falar sobre, então, o estágio probatório, que depois que você entrou em exercício, é o que acontece com você, tá? Você vai entrar em estágio probatório e vai passar nele lá por um bom tempo. 36 meses, não é 3 anos não. Estágio probatório, de acordo com a lei 16.024, é 3 anos. Ah, mas é a mesma coisa. Eu não marcaria como a mesma coisa na hora da prova, mas enfim, tá? Então, estágio probatório e estabilidade. É um assunto que já foi bastante explorado, hoje ele está menos explorado. Ele era mais explorado quando tinha divergência, né? Se era 2 anos, se era 3 anos. Alguns estatutos, inclusive, não é o caso do nosso, mais antigos, eles ainda estão lá no seu texto, que o prazo é de 2 anos. Mas enfim, não é o nosso caso aqui. O artigo 19. Ao entrar em exercício, o funcionário nomeado para o cargo de provimento efetivo fica sujeito ao estágio probatório pelo período do quê? De 36 meses. Tá? Durante esse período ele vai ser avaliado com alguns critérios. E para quem estuda lá a Lei 8.112, são os mesmos, é o ACAD-PRO-RE. Assiduidade, então é a sua frequência ao trabalho, se ele não falta, né? Capacidade, então se ele consegue realmente desempenhar as atribuições do cargo. A disciplina, se ele segue as regras, as ordens dos seus superiores. Se ele produz, né, a produtividade dele. E sobre a sua responsabilidade quanto às atribuições, deveres e obrigações do seu cargo. Tá? Primeira coisa importante, somente cargos de provimento efetivo têm estágio probatório. Então, se falar na questão provimento em comissão, viu? Provimento em comissão não tem estágio probatório. Tá? Foi nomeado uma função de confiança, vai ficar 3 anos ou 36 meses em estágio na função. Função de confiança não tem estágio probatório. Aí ele pode, durante ser nomeado e durante seu estágio probatório, estar exercendo uma função, né? Enfim. Seguindo, o estágio probatório será sempre relacionado ao cargo ocupado. E agora presta atenção. Sou técnico judiciário, trabalhei lá os 36 meses do meu estágio probatório, né? Passei na avaliação de desempenho, me tornei estável na função. Lá eu já estou com 10 anos de tribunal, por exemplo. Cansei da função, fiz concurso e fui aprovado em analista judiciário agora. Analista judiciário, massa, vou ganhar mais. O que acontece? Eu já era estável no serviço público, tá? Mas veja, a estabilidade é diferente do estágio probatório, são coisas diferentes. A estabilidade é referente ao serviço público, você vai entender daqui a pouco. Mas o estágio probatório é relacionado ao cargo, sempre. Então veja, tô 10 anos lá, vou começar aqui. Eu vou ter que fazer novamente os 36 meses do estágio probatório. Por quê? Olha só, são objetos de avaliação para o desempenho do cargo e não do serviço público. Então, a cada cargo que você vai ocupar, desde que seja cargo de provimento efetivo, não interessando se você era estável ou não, tá? Não interessando se você era estável ou não, você vai ter que sujeitar a um novo estágio probatório. O estágio probatório é relacionado ao cargo. E é legal, se você era estável aqui, e se você foi considerado inapto aqui. Se lascou? Não, lembra, você vai pedir a recondução. Já falei um pouquinho sobre o que é isso aqui. Depois, quando a gente estudar, vai ficar mais legal. Tá bom? Veja, ó. Se ele for nomeado para outro cargo de provimento efetivo, o prazo do estágio probatório e da avaliação especial reiniciará com a respectiva assunção. Para que não reste dúvidas naquilo que eu estou falando para você aqui. Tá? Toma muito cuidado com isso aí. E aí você está lá trabalhando e tal, beleza. 6 meses antes de acabar o seu período do estágio probatório, ou seja, no 30º mês, você vai ter uma avaliação de desempenho. Na verdade, a gente tem cada 6 meses uma avaliação, mas olha só. 6 meses antes de fim do período do estágio probatório, será submetida a homologação da autoridade competente, a avaliação de desempenho do funcionário realizada de acordo com o que dispuser a lei ou regulamento,
sem prejuízo da continuidade da apuração dos fatores enumerados. Ou seja, 6 meses antes vai ter essa avaliação, e essa avaliação que vai ser mandada para a autoridade competente, tá? Por quê? Porque ela tem que homologar, e tem que decretar, homologando o seu estágio probatório, ela torna você estável. Não é o seu juiz, quem vai fazer isso é o presidente do tribunal. É isso que quer dizer. Beleza? Depois, aí, entre o 30º mês e o 36º, não vou ser mais avaliado? Vai sim! E depois, entre o 36º e o 42º de novo, você vai ser avaliado sempre no serviço público. Tá bom? Pois bem, fiz o estágio probatório de 36 meses. E aí eu posso adquirir estabilidade. A estabilidade nada mais é do que uma das garantias que o servidor tem para desempenhar a sua função. Então, durante o seu estágio probatório, antes de adquirir estabilidade, ele pode ser exonerado. Eu falei isso. Depois que ele se tornou estável, somente pode ser demitido. Então, olha só, para que não passe batido. O estágio probatório é sempre relacionado ao cargo. Tá? Agora é o seguinte, a estabilidade diz respeito ao serviço público e não ao cargo. Horas. Mas então, naquela opção que eu falei assim, ó, agora eu sou analista, eu não era estável no serviço público? Mas é sempre também referente a cada cargo que você ocupa. Na verdade, quer dizer o seguinte, imagine que você sofreu uma limitação e você foi readaptado. Você era estável no cargo ou era estável no serviço público? Eu era estável no serviço público. Porque se eu fosse estável somente no cargo, o que aconteceria? Eu poderia ser demitido, eu poderia ser exonerado. Mas não, olha, a minha estabilidade não é no cargo, então eu não presto mais para o cargo. Na verdade, eu sou estável no serviço público. Então eu tenho que continuar no serviço público e ser readaptado para uma função mais compatível com as minhas limitações físicas e mentais. Tá? É essa linha de raciocínio que você tem que entender. E olha, apesar de muita gente bater o pé, a avaliação de desempenho ela é condição para a aquisição da estabilidade. Então, 36 meses, 3 anos de efetivo exercício, mais a avaliação de desempenho. Tá? É bastante importante que você tenha isso aí em mente. Até deixa eu colocar aqui. Olha só, o funcionário habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo vai adquirir estabilidade ao completar 3 anos de efetivo exercício, tá? Mas lembra, o estágio probatório é de quanto? 36 meses. A estabilidade é adquirida após 3 anos. Qual que é a diferença? Vamos dizer que foi erro aí na hora de fazer essa redação, tá? Mas, para fins de prova, nós devemos considerar o que está na lei. E olha só, a avaliação de desempenho constitui condição para a aquisição da estabilidade, tá? E justamente, ó, avaliar a capacidade e aptidão do funcionário para o exercício do cargo. Por isso que a cada cargo tem um estágio probatório novo. E além do mais, a gente está falando que a estabilidade é referente ao serviço público, lembra? Fiz um novo estágio probatório, beleza, aí um novo cargo, não passei no estágio probatório. Lembra que eu posso pedir a recondução? Por quê? Porque eu era estável no serviço público, tá? Então, falou estabilidade, meu amigo, olha, é 3 anos de efetivo exercício mais avaliação de desempenho, tá? Porque nós temos que pegar a redação daqui e daqui. Se perguntar o estágio probatório, qual que é o período do estágio probatório? 36 meses, não esquece, tá? Olha que legal. Beleza, o funcionário estável somente perderá o cargo. E aqui, por exemplo, é uma cópia da Constituição. Então, se ele tiver uma sentença judicial transitada em julgado, a sentença judicial transitada em julgado é quando não cabe mais recurso. Então, vamos dizer que ela foi aqui no 1º grau. Fiz um recurso, foi para o 2º grau. Estou trabalhando ainda. Não feliz, eu fui lá e fiz um recurso para a instância superior. Tá? Que é quem? O STJ, o STF, enfim, depende da matéria que eu estou. Aí alegando que é ilegal, né? Depois saiu a decisão do STJ, vamos dizer. Não tem mais para onde recorrer. Aí sim ela é transitada em julgado. Tá? Mas isso aí não é assunto para estatuto. Decisão em processo administrativo disciplinar. Então veja, ele pode perder o cargo judicialmente e também administrativamente. Tá bom? Também, olha só,
Decisão derivada de processo de avaliação periódica de desempenho na forma da Lei Complementar Federal. Veja, é uma Lei Complementar Federal. Tá? Também para corte de despesas com pessoal conforme o disposto na Constituição e legislação federal. Lá vai ter o seguinte, ó, vai dizer ó, que se tiver muita despesa com pessoal, o TJ ele tem que eliminar os cargos em comissão. Daí, se não der para bater o limite da lei de responsabilidade fiscal, ele tem que começar, né, tirar o pessoal aí, ó, do provimento efetivo, tá? Mesmo estável. Vai ter as prioridades, mas não é falado aqui no nosso estatuto, tá bom? E já que a gente falou, olha só, passou os 36 meses de estágio probatório, ninguém homologou. Não foi homologado a minha avaliação de desempenho. Olha o que acontece. Se a autoridade não homologar, né, tem duas questões, tá? Se ele não homologar porque perdeu o prazo, é o que vai ser considerado como aprovado tacitamente. Esqueceram, perderam o meu processo. Beleza. Agora olha só. Se ela não homologar e indicar exoneração, aí vai ser aberto um procedimento em que é regido pelas normas do processo administrativo disciplinar, tá? Conforme o quadro. Isso por quê? Se você for do primeiro grau, é um tipo de processo. Se você for de segundo grau, é outro tipo de processo, tá? Atenção, é isso aí. E olha que legal, beleza, mas então vamos rolar aqui esse processo, vou fazer recurso, vou fazer um monte de coisa para passar o prazo dos 36 meses e for decretada a minha estabilidade, porque vai ser a tácita. Não. Se for aberto o procedimento aí antes, olha só o que acontece. O prazo para aquisição da estabilidade fica suspenso até o julgamento final. Então não é assim bagunçado como algumas pessoas acham que é. Mas tranquilo? Beleza? Só uma diferença eu já falei para você entre demissão e exoneração, que a demissão é a quebra do vínculo, mas ele é adotado como medida punitiva. E a exoneração é o fim do vínculo também, só que ele não tem o caráter punitivo, e ela pode ser determinada pela administração de ofício, durante o estágio probatório, ou por iniciativa do servidor a qualquer tempo. O servidor pode pedir exoneração quando ele quiser, né? Às vezes tem uma exoneração que deixa a gente na mão, mas fazer o quê? Como a gente fala, é um direito aí potestativo do servidor. Então já falamos isso aqui. E agora que vem, fica legal, olha só. A gente faz bastante isso na aula, talvez você ainda é a primeira aula que você tenha assistido minha aí, mas todos os cursos que eu trabalho a gente faz isso. Aqui, olha só. Iniciando, né? Vamos ao início aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Nomeação, o que é a nomeação? É o chamamento, venha, ocupe o cargo público. Entre a nomeação e a posse, eu tenho um prazo de 30 dias contados do ato aqui, ó, de nomeação, da publicação, tá? Então eu posso 30 dias, posso pedir prorrogação por mais 30 dias a critério da administração. Tomei posse. O que é a posse? Aceitação das atribuições. A posse pode ser por procuração. Tá? Beleza? Tomei posse, o próximo passo é entrar em exercício. E eu coloquei, ó, já entra em exercício, que é para que você entre em exercício o quanto antes mesmo. Porque você vai influenciar um monte na sua vida funcional. Mas enfim, tá? A ideia aqui é só o exercício depois. Entre a posse e o exercício, eu tenho 30 dias prorrogável por mais 30, contados do ato da posse, e não do ato da nomeação, tá? Que fique muito claro, tá? O exercício é o desempenho das atribuições do cargo. Pode ser por procuração? Não pode. Diferença, se não tomar posse no prazo, né, o ato é tornado sem efeito. Se não entrar em exercício no prazo, ocorre a exoneração. Tá? E nós vamos iniciar o prazo do estágio probatório, né? Que é quanto aqui, ó? 36 meses. Que é o estágio probatório, tá? 6 meses antes, né, é feita uma avaliação de desempenho. E essa avaliação de desempenho nós temos os requisitos lá que são avaliados. Lembra? Pois bem, passou os 36 meses de estágio probatório, foi aprovado no exame, na avaliação de desempenho. Então, após 3 anos de efetivo exercício. Por que efetivo exercício? Porque existem hipóteses que a contagem é interrompida, porque durante o estágio probatório,
você vai ser avaliado se presta para o cargo. Se eu estou de licença, como é que eu vou ser avaliado? Não tem como, né? Então, por isso que tem que ser de efetivo exercício. Aí, então, após 3 anos que nós adquirimos a estabilidade, então, ele só pode ser demitido ou perder o cargo naquelas hipóteses que nós falamos anteriormente, acabamos de falar, tá? Bacana? Maravilha. Então, olha só. Olha o que diz. O funcionário em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções gratificadas. Nós não vimos uma hipótese agora há pouco que diz que o servidor não pode exercer um cargo em comissão? Lembra disso? Lembra disso? Vamos ver se a gente acha aqui. Vamos ver o que a gente acha, que não sei se vai, acho que vai estar no bloco anterior, na verdade, né? Que a gente falou que o servidor lá, ele não pode, enfim, entrar em cargo em comissão, não pode exercer cargo em comissão. Eu não vou achar aqui, tá aqui. É vedada a nomeação para cargo de provimento em comissão, bem como a lotação dos ocupantes do cargo do quadro de primeiro grau de jurisdição. Agora que eu falei para você que vai fazer sentido, veja. Só que, olha, quem é que não pode? Quem é que não pode? É esse pessoal aqui, ó. Tá vendo, ó? Do quadro de cargos, olha, do foro judicial. Então, de escrivão, de oficial contador, de auxiliar de cartório, auxiliar administrativo, oficial de justiça, comissário de vigilância, assistente social, psicólogo, porteiro de auditório, agente de limpeza, secretário do conselho e tal, todo o pessoal lá do juizado especial, tá? Veja, é esse pessoal aqui que tem a vedação que não pode exercer cargo em comissão. É somente esse pessoal aqui, ó. Ah, mas não deixa, o técnico judiciário está aqui? Não. Por quê? Porque o cargo judiciário foi um cargo que foi criado depois do que tinha esse estatuto. Então, eu acredito que na prática vai se aplicar também. Mas, enfim, pela letra do estatuto, a gente pode ocupar um cargo em comissão, sim. Tá? Muito atenção nisso aí. Eu fiz questão de voltar porque é bacana a gente fazer esse vínculo, lembra? Porque na aula anterior eu falei, ó, deixa isso aqui que vai fazer sentido mais depois. Então, justamente, ó. O funcionário em estágio probatório pode exercer quaisquer cargos em provimento em comissão e funções gratificadas. Eu mesmo exercia, né, antes aí. Então, se o cara em estágio probatório pode, aquele que é estável, também pode. Também pode, tá bom? Lembra que eu disse que o estágio probatório é de período de 36 meses de efetivo exercício? Porque, ó, fica suspenso durante as licenças e os afastamentos, sendo retomados a partir do término de tais impedimentos. Então, olha só, não vá pensar que é o seguinte. Então, eu tenho lá, por exemplo, 18 meses. E eu fiquei aqui, ó, 60 dias ausente, né? Vai zerar, vai contar do zero de novo aqui? Não, não é aquela regra que a gente aplica lá nas outras, na questão de direito. Aqui, ó, retomados a partir da data. Então, eu tenho 18 meses. Fiquei 60 dias fora. Quando eu voltar, vai continuar contando dos 18 meses. É isso aí que se aplica. E olha só, ao funcionário em estágio probatório, não pode ser concedido a qualquer outro órgão, não pode ser cedido a qualquer outro órgão, e a ele somente podem ser concedidas as seguintes licenças. Veja, vamos ler as licenças e você vai sentir falta de algumas licenças muito importantes aqui, olha só. Durante o estágio probatório, eu não posso trabalhar em outro órgão, então, tem que continuar no TJ. E eu não posso usufruir algumas licenças. Quais eu posso? Olha só. Melhor, vamos fazer o seguinte, já vamos passar para cá. Ó. O servidor estável tem essas licenças aqui, tá? E o servidor em estágio probatório podem ser concedidas apenas algumas. Então, olha só. Para tratamento de saúde, beleza? Pode para ambos, né? Por motivo em doença da família, também pode para ambos. Agora, olha só. Olha o absurdo. A gestante, a paternidade e a adotante. Segundo o estatuto, não pode. Olha, eu vou voltar na redação. Ó, parágrafo 4º aqui, ó. Tratamento de saúde, pessoa em doença da família, cônjuge, né, acompanhamento do cônjuge, prestar serviço militar, participar de curso de formação, exercício de mandato político, pelo período que sediar sua escolha como candidato e pelo período em que registra sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Tá? Calma, a gente vai estudar as licenças num bloco específico sobre licenças, não agora.
tá? E aí diz o seguinte, então o servidor, ele não pode tirar, segundo a letra do estatuto, não. Não pode, tá? Ah, professor, e na prática? Veja, a prática não interessa para nós no momento. O que interessa é a prova. Para acompanhar o cônjuge ou companheiro, então pode. E eu acredito que vai, que é possível sim, até porque é um direito constitucional, né? Eu acredito que vai sim, acho que eu já vi acontecer, não estou lembrado de cabeça agora, mas que pode sim, tá? Então, para acompanhamento do cônjuge, para prestar serviço militar, tá? Aí para atividades políticas e para exercício de mandado, e daí ele divide um monte lá de formas. Também, olha só, acabou, né? E aqui, ó, para a capacitação do curso decorrente de aprovação em concurso para outro cargo da administração pública. Tá? Agora, para capacitação, frequência e curso em horário especial, né? Não pode. Para tratar de interesses particulares, não pode. Para desempenho de mandado classista, no sindicato, não pode. Licença especial, não pode. Para missão ou estudo no exterior, não pode. Na verdade, tem até uma outra licença aqui que vale para o servidor que não está aqui nessa lista, mas enfim. Tá? Ah, tem sim. É essa aqui, ó. No estatuto nós temos esse aqui que pode ser após 5 anos de 3 meses para estudar. E tem essa aqui, ó, que é de 3 meses também, né? Para licença especial que ele pode fazer o que quiser. Fica tranquilo que lá no bloco de licenças. Agora, olha só. Se na prova falar que pode a licença paternidade gestante de acordo com o estatuto, o estatuto não fala que pode. Não fala. Mas na prática, como é um direito constitucional, naturalmente que ele é concedido sim. Tá? A minha obrigação é chamar a sua atenção para o que está na letra de lei aqui. Eis que vamos treinar, tá? Olha só. Essa é uma questão do TJ mesmo, tá? No concurso que teve em 2014. Olha só. Sobre o funcionário técnico judiciário estável, tá? O técnico judiciário aqui que ele é estável, tá? Nos termos do estatuto, é correto afirmar. Olha lá. Completados 2 anos de efetivo exercício, o funcionário será considerado estável? Não. São 3 anos. Erradíssima. O funcionário estável pode perder o cargo em razão de inastabilidade habitual, bastando para o seu desligamento ato motivado, né, do seu superior hierárquico. Veja, eu nem sei o que é inastabilidade habitual, vamos dizer. Tá? Isso aqui é quando o cara falta mais de 60 dias interpolados no ano, de 12 meses, né? Mas enfim, qual que é a chave? Que o cara que é estável, ele pode ser desligado pelo seu superior hierárquico? Não, a gente viu as hipóteses que ele pode. Decisão transitada em julgado, processo administrativo, redução de despesas, enfim, aquilo lá que a gente viu. A avaliação de desempenho constitui condição para a aquisição da estabilidade e tem como finalidade avaliar a capacidade e a condição do funcionário para o exercício do cargo. Eu acho que está certo, mas lembra? Vamos fazer todas, às vezes eu acho aí uma menos errada. O funcionário habilitado em concurso público e empossado no cargo de provimento efetivo ou nomeado para o cargo em comissão vai adquirir estabilidade no serviço público ao completar 3 anos de efetivo exercício. E aí, se eu leio rápido, eu não presto atenção, mas a letra D está errada. Por quê? Porque o cara no cargo de provimento em comissão não adquire o quê? Estabilidade. Não adquire estabilidade. Lembra disso? Então, correta é a letra, né, C. A alternativa que só tem 4 questões, porque é uma concurso de 2014. Legal? Uma questão inédita. Então tem um monte de questões inéditas no material, né? Porque, sim, se você for pegar as questões sobre estatuto, tem pouquíssimas aí. Então a gente complementa bastante. Consoantes as regras expressas na Lei 16.024, são requisitos apurados no estágio probatório. Opa, eu estou falando do quê? Do A, K, de Pro, Ré. Assiduidade? Ok. Capacidade? Ok. Disciplina? Sim. Produtividade não tem. Responsabilidade? Ok. Tem idoneidade moral? Olha, até tem que ter. Mas o estatuto só fala no ACAD Pro Ré, lembra? Então, o que está falando aqui? Ó? É para assinar a incorreta. Qual que é a incorreta? É a letra A. Tomar muito cuidado, porque olha só, ele leva isso aí.
tá bom? Mais uma questão. Diz o seguinte: o estágio probatório é o período de quanto tempo, tá, de efetivo exercício a contar da data do início deste, durante o qual serão apurados aqueles requisitos. Conforme disposto na lei, qual que é o prazo do estágio probatório? Eu sei que não é 2 anos, eu sei que não é 24 meses e muito menos 3 meses. Pode gerar dúvida. Mas veja, o estágio probatório é o período aqui de 36 meses, conforme expresso. A estabilidade é adquirida após 3 anos, tá? Mas de acordo com a lei, ó, a chave é isso aqui, ó, letra de lei, tá? Sempre muito atenção a isso aí. Maravilha? Encerramos mais esse bloco aqui, galera.